quando o professor colocou, né, nesse formato aí de DNA 1, eu realmente estava num momento da minha vida que eu precisava mudar a minha vida. Eu estava numa empresa minha própria que eu tinha montado, eu estava estagnada. Eu falei, eu preciso de um movimento, eu preciso de um destrave. Então, eu resolvi, escutei, né, o que ele havia falado sobre o curso e eu falei, vamos renovar. Então, fiz a inscrição. Quando eu fiz a primeira vez a inscrição do DNA, porque eu já fiz 2 vezes, foi muito incrível. A primeira coisa que surpreendente, vocês podem até dar risada, foi que assim, eu ganhei na quadra. Tudo bem, uma loteria não é muito dinheiro, mas já me surpreendeu a energia que a hiperincursão já estava causando. Uma semana antes de começar o curso, eu falei, gente, isso é extraordinário. Aí, como bem o professor sempre fala, não há coincidências. Então, realmente olhei e para isso com uma coisa realmente extraordinária para mim. Fiz, né, o curso e foi assim um divisor de águas. Aí eu tomei a decisão que me fortaleceu para eu sair dessa sociedade. Isso era 2018, né? Eu tomei a decisão de finalizar, sair com uma mão na frente e outra atrás dessa decisão, mas aí que me surpreendeu a fluidez, o fluxo de energia que eu estava me fortaleceu e eu consegui montar o meu consultório. E assim, pessoas, coisas e fatos foram ocorrendo na minha vida que me propiciou, né, estar nessa nova energia e conseguir montar esse consultório. E eu sou psicóloga, então eu dupliquei, eu vou ser até mais ousada a falar, eu quadrupliquei os meus ganhos através de pacientes. Eu tinha, em média, 12, 13 pacientes semanais, eu passei para 48 pacientes semanais. E, assim, isso não demorou, gente. Foi, assim, surpreendente. Nem eu estava acreditando. E tudo começou a dar fluidez. Pessoas aparecendo, fluxo de trabalho. Eu também trabalho no setor do RH, então faço treinamentos em pequenas empresas. Isso começou a dar fluidez. Aí, né, pessoal, isso foi no final de 2018. De 2019 eu consegui realmente aí crescer com a minha clínica. Eu assumi a clínica inteira, porque eu só havia alugado uma sala e de repente eu estava assumindo a casa inteira. Montei a minha clínica, que hoje chama Transcendere, e com isso me favoreceu um grande crescimento profissional e financeiro. E assim é surpreendente. Aí fazemos o DNA 2 que já vou fazer minha inscrição novamente, porque foi surpreendente, né? Porque chegou a tal da pandemia. Eu falei, e agora? Com negócio novo, o que, que eu vou fazer? Entrou pandemia. Gente, foi melhor ainda, foi surpreendente. O fluxo energético que eu obtive com o DNA foi extraordinário, né? Para também auxiliar, quando eu fiz essa inscrição, uma semana antes, eu tinha uma carta de consórcio e eu fui contemplada. E, mais uma vez, isso não é coincidência. Então, quando o professor fala para mim, tem curso de DNA 1 ou 2, eu estou dentro, eu já estou dentro. Gente, realmente, né, óbvio que você precisa estar aberta para o trabalho. Então, eu estava aberta, eu me entreguei para o trabalho do professor. Então, o professor sabe que quando ele tem, eu estou lá, né? Ele já até sabe que eu vou estar lá, porque realmente é surpreendente. Esteja aberta para esse trabalho faça, porque eu posso te dizer que a minha vida mudou. Hoje eu sou provedora da minha família, né? E isso me conduziu a grandes conhecimentos e até hoje faço curso com eles, sou mentorada, não perco, né? E é extraordinário também esse trabalho, né, da mentoria do professor. Então esse é meu depoimento de grande sucesso e isso eu realmente recomendo o DNA 1 e 2. E não vejo a hora que chega, gente, porque façam que vocês vão amar. Obrigada. São duas coisas assim que ocorreram assim mais fortes, mais poderosas que aconteceram. Na primeira foi a questão de prosperidade, algo assim que aconteceu incrível, que eu não esperava, que não existia possibilidade, que não havia uma porta, que eu cresci num ambiente de muita escassez, de muita confusão. Então, assim, a gente não acredita que vai haver transformação, vai haver mudança em nossa vida, né? E quando eu fui participar do DNA 1, ocorreu um fato logo em seguida, assim, que me deixou que, como o professor falou o tempo todo ali, não tem explicação. Nós estávamos buscando um lugar para morar na cidade onde eu mudei, mas eu queria determinado lugar, o lugar
um sítio muito próximo da cidade, e o esforço danado que eu fazia, isso não tinha possibilidade, não existia. As pessoas que eu procurava diziam, não, mas isso, o que você está procurando não existe. E aí, depois da hipericursão, simplesmente esse lugar apareceu do nada. Exatamente aquilo que eu tinha em mente, aquilo que eu me bati, aquilo que eu sofri em buscar. Quando eu soltei, como o professor explicou ali, eu simplesmente ele apareceu, ele surgiu do nada. Então nós estamos morando num lugar aonde eu gostaria, aonde que tudo aquilo que o professor explicou ali realmente acontece. É nós sair do controle. Outra coisa, assim, muito poderosa que aconteceu foi que eu fui diagnosticada com câncer de pele. Então, a minha família tem todo um histórico, né, de doenças de pele, de lúpus, de outras doenças de câncer, né? E eu fui diagnosticada com câncer de pele. Surgiu uma lesão nas costas, aí fui para fazer biópsia e tal, e deu positivo. Então, eu fui para a hipericursão do DNA 2, as sombras, né? Logo em seguida, quando teve o diagnóstico e eu fui para o tratamento, a lesão, eu tive uma projeção astral, um sonho lúcido. Então, assim, duas coisas que acontecem também, projeção astral e sonhos lúcidos. Isso eu não sabia como acessar isso em minha vida, eu tinha muita vontade, muito desejo, mas depois que eu fui para a hipericursão, isso se tornou natural. Então, eu tenho vários relatos, assim, dos sonhos lúcidos, da projeção astral, e eu lembro que quando eu fui diagnosticada, eu participei do DNA 2, então eu tive um sonho lúcido de uma menininha, onde tinha a lesão na minha pele, tinha uma menininha, a lesão apareceu numa menininha na minha frente e eu puxei era como se fosse um galho, uma árvore assim das minhas costas, bem naquela lesão onde foi feita a biópsia. E aí eu fui para o hospital, conforme tinha sido chamada e tal. E quando eu cheguei lá, o médico falou assim: não está certo. Feito nova biópsia, não está certo. A lesão, ela está ali, mas a doença, o câncer, ele não existe mais. Ele não, ele não está mais ativo. E aí eu disse assim, olha, eu quero os laudos, eu quero a biópsia e tal. Ele falou assim, olha, daqui 60 dias só para me entregar para você, porque nós queremos estudar o caso, isso não pode ter acontecido. Então, assim, para mim foi algo assim, extraordinário. Eu não esperava ter isso acontecido. Assim, eu já estava com o diagnóstico na mão, que eu teria que fazer o tratamento de câncer de pele. E ele simplesmente, ele deixou de ser ativo. Então, assim, é Incrível. impressionante. Eu não sei assim como explicar realmente o que aconteceu, mas eu precisei ir para a DNA 2 para entender. Mais coisas assim que aconteceram depois, por exemplo, a intuição é muito aguçada, por exemplo, em sonhos, eu sei quando os meus filhos estão com dificuldade, eu recebo essas informações. Quando ocorre perigos em volta, a gente acaba recebendo essa informação. A minha vida se transformou de um modo assim que eu não tenho mais aquele sofrimento, aquela preocupação no trabalho. Eu vejo as pessoas desesperadas em volta de mim e eu o tempo todo feliz, cantando. As coisas simplesmente se transformaram, mudaram completamente a minha vida. A minha vida mudou completamente. Então eu fico assim entusiasmada quando eu escuto o professor falar, porque quando ele vai explicando, narrando como que é a vida antes e depois, eu fico num entusiasmo danado, dizendo assim, nossa, mas é isso mesmo, é isso que acontece. É, É muito. Eu isso não é sei como, eu mesmo. só quero retornar para a É. próxima hiperincursão. Olá, pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa aula magna de hoje, nesta manhã de sábado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui os rostos de quem está aqui. Quem tiver com a câmera fechada, só abre um pouquinho para eu olhar para você, para a gente estabelecer essa conexão, se você puder, claro, né? De qualquer maneira, ótimo. Agora já estou vendo aqui, pessoal. Muito bem. Ah, excelente. Que bom, bom que vocês estão aqui. E hoje nós vamos então, não é, partir para uma aula muito especial envolvendo
obviamente, a hiperincursão, né? Vocês acabaram de ver aqui alguns depoimentos de pessoas que tiveram as suas vidas completamente transformadas através desse processo tão especial que envolve o transe regenerativo, que é uma experiência presencial em grupo extraordinária, né? Eu já venho coordenando esse trabalho já há muitos anos, e o que nós temos presenciado das pessoas que participam são coisas assim sobrenaturais. É como a Viviane colocou no depoimento, é claro que você precisa estar aberto, né? Sem medo para viver isso. Não adianta você querer algo e lá no teu íntimo você estiver preso no medo, né? Preso, não é, numa resistência. Mas se você se abrir, o processo ele acontece de uma maneira extremamente leve, né? Extremamente graciosa. E é sobre isso. Então, sejam bem-vindos hoje aqui nessa aula, que na verdade é um espaço sagrado, né? Eu sempre considero que uma aula, assim, se torna energeticamente, espiritualmente, um espaço sagrado de transformação e de autodescoberta. Então, hoje, nós vamos adentrar um outro ambiente. Vocês não estão apenas aqui em um ambiente físico, mas é também uma espécie de portal, né? Onde o visível e o invisível se entrelaçam, nos ofertando uma nova possibilidade. Então, quando nós falamos de hiperincursão, e hoje o tema central dessa nossa aula, envolvendo a hiperincursão, o DNA 1, o DNA 2, eu vou explicar sobre isso, mas o tema é a fusão da dualidade, né, da luz e da sombra em nós, para então avançarmos para a unidade. E luz e sombra são aspectos extremamente profundos da nossa constituição mais sutil. Então, nós estamos falando de uma jornada realmente profunda aos recantos mais íntimos do nosso ser, né? Onde essa dimensão da luz e da sombra em nós não são opostos em conflito, mas aspectos que se complementam dentro de uma realidade integrada. E a minha experiência me mostra claramente que a sua vida só tem mais chance, digamos assim, de dar certo quando você conecta luz e sombra, quando você conecta essas duas instâncias de uma maneira que elas se tornam catalisadores de uma aceleração da sua vida, em todos os sentidos, seja no sentido afetivo, seja no sentido de prosperidade, que é o grande calcanhar de Aquiles da grande maioria, é sempre a questão da prosperidade. Não que seja difícil você prosperar, mas você precisa entender certos princípios para que você, então, possa pertencer à prosperidade. Há um campo de prosperidade e você pode se dar o direito de pertencer a este campo. Então, se você parar para observar por um momento as suas próprias mãos, você vai perceber como a luz cria sombras naturalmente. Percebe? Então, não há luta, não há resistência. A sombra, ela não é a ausência de luz, mas sim a evidência da sua presença. Então, da mesma forma, aquilo que nós chamamos de sombra em nossa psique não é algo a ser eliminado, mas é algo a ser compreendido, é algo a ser abraçado, é algo a ser integrado na totalidade do nosso ser. Esse aspecto em nós da sombra, ele foi muito machucado pela nossa cultura, que é uma cultura reducionista, é uma cultura repressora que possui também um forte viés religioso, né? Se nós analisarmos, por exemplo, a nossa moral social, que deveria ser uma moral laica, há um viés muito grande religioso. Então, a nossa moral social ela é profundamente castradora e repressora. Nós sabemos disso. É uma moral que ela não está a favor das diferenças, e sim de uma utopia que é a igualdade. Então,
nós sabemos que no universo uma das coisas que mais desequilibra é tentar ser igual. O próprio universo é a favor da diferença. Então, a diferença é um fator que nos equilibra. Se você não estiver a favor da sua diferença, você entra em desequilíbrio. Mas, ora, então, se você estiver naquela campanha psicológica de se tornar igual para satisfazer todas as expectativas ao seu redor, de pessoas, família, do mundo, está aí a fórmula para uma vida mal-sucedida, para uma vida que vai te dirigir para um processo depressivo, né? Que é, gente, o que eu pego de pessoas que estão realmente assim num processo delicadíssimo emocional, né, depressivo, sem sentido na vida, sem força de ir para frente, porque você quando examina de perto, você vê que aquela pessoa ela vem se reprimindo para agradar. Ela vem tentando caber num espaço muito apertado, num confinamento de uma ideologia que fizeram em relação a ela de como ela deveria ser. No entanto, quando você examina e estuda as grandes personalidades, pessoas que fizeram muita diferença no mundo, você percebe que todas elas eram psicologicamente exóticas, porque elas estavam completamente a favor da própria diferença, sem se importar muito com o que o mundo pensa, com o que a família pensa ou deixou de pensar. Então, essa é uma fronteira que todos nós temos que atravessar um dia, se você quiser realmente viver uma vida plena de sucesso, de sentido, de saúde com seu afetivo em ordem. E para que isso aconteça, você terá que entrar em contato com a tua sombra, por exemplo. Você terá que acender a tua luz e terá que acolher o teu bicho. Será que você tem coragem de fazer isso? Tá aí a chave para a tua cura. Se você pegar um palitinho de fósforo e acender, aonde a luz daquele palitinho de fósforo vai, vai ficar mais intensa? No escuro ou na claridade? Entenderam? Então a lucidez, quando a gente fala de dimensão da luz, estamos falando de lucidez. É a dimensão em nós que nos dá o sentido, que nos dá o senso de empatia, que nos dá a criatividade, que nos dá o senso de estética, o senso de ética, o senso de humanidade. Tudo que é senso é luz. Então, se você não tem luz, você não tem clareza, você não consegue perceber o sentido da sua vida. E aí tem um grande detalhe. Olha que interessante. No exemplo que eu dei do palitinho de fósforo, se a luz se intensifica no escuro, ora, para eu amplificar, para eu expandir a minha lucidez, para que eu consiga perceber o sentido da minha vida, para que eu consiga enxergar as possibilidades que estão se apresentando, as oportunidades que já estão diante dos meus olhos e eu não vejo. Então, para eu ter essa lucidez ampliada, eu preciso estar com a minha sombra também forte. Caso contrário, você continuará caminhando no escuro. E a única pessoa que paga um preço muito alto por ser displicente com seu autoconhecimento é você. Quando você está naquela angústia, naquela sensação de vazio, naquele sentimento de estar perdido e não saber para onde ir, como se a vida se tornasse insolúvel, quem vive esses sentimentos aí dentro sozinho? Só você. Você pode estar com um monte de gente ao seu redor, família, irmãos, marido, filhos, mas no frigir dos ovos é você que sente sozinho as tuas coisas aqui dentro. Então você tem uma responsabilidade de realizar o teu espírito nessa jornada. Você tem a responsabilidade de criar um ambiente extraordinário dentro de si. Porque a tua vida é o que você sente agora. Se você não se sente bem, a tua vida é uma droga.
Independente de ter casa, carro e apartamento na praia. Agora, se você se sente bem aqui dentro, a tua vida é ótima. Percebe? Que vida é como você se sente. Eu conheço pessoas milionárias que você mora em triplex, entra, você vê lá na garagem, tem 5, 6 carros importados, e a pessoa chegar e falar assim: Horácio, tudo isso aqui para mim não faz sentido nenhum. Aonde está a felicidade? Me fala que eu compro. Recentemente, né, a gente postou no feed lá do meu Instagram uma mensagem sobre o Elon Musk, eu comentando que numa entrevista o jornalista pergunta para ele, mas o Elon Musk começa falando assim: eu não tenho medo da morte, para mim seria um alívio. Olha só, para mim seria um alívio. Aí o jornalista pergunta, mas você não está feliz agora? Ele falou assim: não, já fui no passado. Então quer dizer que ainda não foi suficiente para Elon Musk, tudo que ele fez e vem fazendo, ainda não foi o suficiente. Isso mostra que tem alguma coisa que vai além das conquistas materiais. E aí, quando eu coloquei isso lá no feed, o pessoal quase me crucificou. Claro, muitas pessoas entenderam, mas muitas pessoas ficaram revoltadas com, com o que eu comentei, porque foi ele mesmo que disse. Por quê? As pessoas elas não querem admitir isso, porque elas se apegaram na promessa de um mundo, de uma cultura que tenta te convencer que a felicidade está na conquista do material apenas. Então as pessoas elas não aceitam quando elas se deparam com uma situação dessa. Alguém que chegou no ponto mais alto da conquista material e ainda assim se sentindo vazio e sem sentido. Então ele se tornou um fazedor. Ele não pode parar de fazer. Ele não pode parar de fazer, porque se ele parar de fazer, ele vai ter que prestar atenção em si e ele não aguenta olhar para si, porque há um vazio profundo. Então eu tenho que continuar fazendo. Eu tenho que agora, não é? Estou criando robôs, agora eu tenho que ir para Marte, daqui a pouco eu tenho que ir para Saturno, daqui a pouco eu tenho que ir não sei para onde. Então fica preso nesse mecanismo que não tem fim, né? E isso tem tudo a ver com a questão de luz e sombra em nós. Então, o transe regenerativo que nós iremos explorar a partir do processo da hiperincursão, hoje é precisamente esse estado alterado de consciência, onde as barreiras artificiais entre o consciente e o inconsciente se dissolvem temporariamente. Então, é nesse estado de receptividade que você entra, que essa inteligência natural profunda em nós, oriundo do nosso ser mais profundo, consegue operar livremente. Da mesma forma que que a inteligência biológica consegue cicatrizar um corte sem que precisemos pensar conscientemente, sem que precisemos nos esforçar em cada etapa do processo. O processo de regeneração e de cicatrização ele acontece naturalmente a partir do instante que a inteligência do corpo detecta que há algo fora do equilíbrio, que é um corte. Então, imagine que cada situação negativa, indesejada na sua vida, é uma espécie de corte. E que, se você permitir, esta inteligência mais profunda em nós, a mesma inteligência que consegue coordenar milhares e milhões de funções no seu corpo sem que você tenha que pensar, ela consegue fazer o que precisa ser feito. Se você se tornar a passagem para que ela opere. O problema é que nós somos educados a querer controlar tudo. Então, nós não deixamos com que esta inteligência opere de uma forma espontânea. Olha que interessante. Se você tivesse a mesma confiança que você tem no teu corpo em relação à sua própria vida, a sua vida se curaria naturalmente.
Ou você está aqui agora comigo, preocupado se o seu coração vai bater daqui a pouco? Já pensou você? Ai, meu Deus, tô aqui na hora do Horácio, mas será que meu coração vai bater daqui a pouco? Nossa, será que o meu intestino vai continuar com os movimentos peristálticos? Nossa, será que todo o ácido, não é, clorídrico que o estômago produz vai ser produzido para processar o que eu comi, para digerir o que eu comi? Você fica assim, preocupado se o seu corpo vai funcionar e vai dar conta? Não! Você simplesmente entrega e a inteligência cuida. Por que não viver assim em relação à tua vida lá fora? Toda vez que você acorda, fica assim, ai meu Deus, aquela dívida lá, como é que eu vou pagar? Nossa, aquela conta. Nossa, agora tem aquele compromisso. Como é que vai ser? Toda vez que você está nesta dinâmica psíquica, você está dizendo não para essa inteligência inconsciente fazer o que precisa ser feito para restaurar a tua vida. Toda vez que você se preocupa, você não permite com que a inteligência atue, porque preocupar-se é não confiar na vida. Agora eu peguei fundo, hein? Preocupar-se é não confiar na vida. Aí vem aquele discurso, a falácia. Ah, mas ora, se eu não me preocupar, eu vou me tornar um inconsequente, a minha vida vai virar uma baderna. Olha a ideia que nós temos. A gente associa preocupação como um ato de responsabilidade, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser profundamente responsável sem se preocupar com nada. Na verdade, quando você se preocupa em demasiado, você está sendo irresponsável para com a sua vida. Porque você está fechando o canal através do qual os processos de cura, de transformação, de mudança de realidade acontecem. Percebe isso? Eu tive, por exemplo, que chegar no limite mais crítico da minha vida há 20 e poucos anos atrás, quando por rebeldia, por preocupação excessiva, né, por querer controlar tudo, eu cheguei na condição crítica de que em que 70 centavos fazia diferença para mim. Gente, 70 centavos fazia diferença para mim. E aí, quando eu comecei a compreender e comecei a aplicar e comecei a confiar nessa inteligência, erradicando todo o medo, toda a preocupação, foi quando eu dei um grande salto e eu fui de 70 centavos para uma conta de 6 dígitos em poucos meses. E desde então, eu venho numa espiral ascendente. Né? Então, nessa introdução que eu estou mostrando para vocês, que da mesma maneira que um corte na pele se regenera naturalmente, as células se multiplicam, os tecidos se reconstroem, a ferida desaparece sem que precisemos comandar conscientemente cada etapa. Esta mesma inteligência inata, ela opera em níveis mais sutis do nosso ser, sempre buscando restaurar o equilíbrio, porque tudo na natureza tende ao equilíbrio. Essa é uma lei fundamental do universo. Nada permanece sob tensão por muito tempo. A tensão vai ser quebrada, porque tudo está se movendo em direção à integridade, à plenitude. Então, quando nós permitimos que o transe, eu vou falar com mais detalhes sobre o transe, quando nós permitimos que o transe hiperincursivo nos conduza às profundezas do nosso ser, naquele lugar em nós que estamos livres do controle, da rebeldia, da preocupação, nós nos entregamos ali, nós criamos as condições ideais para que essa inteligência, então, autorreguladora, ela possa operar livremente, identificando os bloqueios, liberando traumas, liberando repressões, dissolvendo nós emocionais cristalizados há anos e promovendo a extrusão natural das neuroses
que estavam nos limitando. O que é a extrusão da neurose? É o que produz a cura, é a liberação de conteúdo reprimido, a liberação de trauma, de frustração, de decepção. Percebe? A neurose, dentro da visão, né, um tema até da psicologia, nada mais é do que energia vital estagnada, congelada em padrões repetitivos, que um dia serviram como mecanismos de proteção, mas que hoje está apenas nos aprisionando em versões limitadas de nós mesmos. Então, nesse estado de transe regenerativo, estas energias congeladas, elas podem finalmente derreter, digamos assim, e fluir novamente, reintegrando ao fluxo natural da nossa vitalidade. Então, nós estamos reconectando-nos com essa inteligência maior que pulsa em nossos corações e que sempre soube o caminho para casa. Quando a luz e a sombra, elas se fundem em equilíbrio, ou seja, você não nega mais a tua luz por não mais negar a tua sombra. Então, quando elas se fundem nesta unidade, quando o consciente e o inconsciente dialogam em harmonia, quando o visível e o invisível se reconhecem como expressões diferentes de uma mesma realidade, aí sim nós podemos experimentar a verdadeira liberdade, a autêntica paz interior que transcende todas as dualidades. Então, o convite aqui hoje é o convite inicial, né? É vocês que estão sentindo o chamado passarem por essa experiência única para soltarem as amarras das expectativas, a abandonarem temporariamente o controle excessivo da mente analítica e a se entregarem com confiança a esse processo tão sagrado de autodescoberta e de verdadeira regeneração psicológica, energética. Então lembre-se, assim como a natureza ela sabe exatamente como transformar uma semente em árvore, o seu ser mais profundo, ele sabe exatamente como transformar as tuas limitações em possibilidades, como transformar as suas feridas em sabedoria e como transformar a fragmentação em integridade. Esse exemplo da semente ele é muito bonito, né? Porque nenhuma semente se esforça para se tornar uma árvore, certo? Imagina a semente assim, né? Preciso tornar uma árvore, eu quero me tornar uma árvore, que assim vou ser grande, assim eu vou poder. Não, ela simplesmente encontra as condições ideais e algo espontâneo acontece. Algo espontâneo acontece. Então, isso nos remete a uma pergunta muito pertinente a esse processo. Como nós mudamos, né? E aí eu respondo, e eu levei algum tempo para compreender isso na prática, não só eu, mas muitos outros estudiosos da mente, do funcionamento da consciência, nós não mudamos. Entenda uma coisa, você não muda. Você só pode criar as condições para que a mudança aconteça, porque a mudança é um fenômeno natural. Então, quando você cria as condições, a força da transformação lhe atinge, lhe alcança, não é? Porque mudança é parte do processo intrínseco do universo, porque tudo está em movimento, nada está parado, né? A grande questão é que a pessoa ela quer mudança, mas ela não quer mudar. Esse mudar é quando você internamente resolve criar as condições para que a mudança tenha lugar em você. Então, há situações, por exemplo, naturais que podem provocar condições súbitas para que a mudança aconteça. Então, eu vou explorar algumas aqui para a gente entender onde entra o contexto da hiperincursão e do transe. Por que a hiperincursão é um agente catalisador de mudança? Tá? Então, por exemplo,
Nós sabemos que as pessoas, elas mudam muito pouco. A realidade é essa. Por quê? Se com autoconhecimento, muitas vezes a mudança ela é lenta, imagine uma pessoa que ela não investe em autoconhecimento. Não muda. Ela passa a vida inteira se repetindo. Você deve conhecer pessoas assim, né? Se você olhar as outras gerações, seus pais, seus avós, vocês vão perceber que eles passaram a vida inteira sendo as mesmas pessoas, com raras exceções. Por quê? Porque não investiram em autoconhecimento. Então você lembra do seu pai desde a infância até agora e é a mesma pessoa, com os mesmos dilemas, com os mesmos problemas, com os mesmos dramas, vivendo a mesma vida. Por quê? Porque muitos conteúdos se cristalizaram e a pessoa nunca se importou em se conhecer, mas paga um preço alto de ficar presa numa vida que se repete, né? Então, o autoconhecimento é o que abre as portas para que a mudança nos acesse. Então, por exemplo, tem situações que produzem um impacto tão forte que pode provocar uma mudança radical. Vamos dar um exemplo. Primeiro tipo de situação que promove mudança. A mudança que vem pelo choque de informação. Você está aí todo bonitinho, toda bonitinha, né? Na sua vida, de repente você vai fazer um exame de rotina e o médico chega, ó, seguinte, você tem 3 meses de vida. Se você não mudar agora o teu hábito. Aí, quando você ouve essa informação, vem aquele choque. Pá! Choque de informação. Algo que você não esperava. Até onde você estava bonitinha, tomando a sua cervejinha, né? De repente, no dia seguinte, você recebe uma notícia dessa que te abala de uma tal maneira que desestrutura a rigidez do teu mental e te força a desapegar-se de um monte de coisa. Porque quando você tem aquele flerte com a morte, você flerta com a morte, ah, só quem já passou por isso sabe, né? Bastou flertar com a morte, ela olha para você e fala assim: Oi, tô aqui, tudo bem? Pronto. Uma verdadeira revolução acontece a partir daquilo. Não é verdade, gente? Eu conheço pessoas assim que, nossa. E aí, esse choque de informação faz a pessoa parar, ela congela ali. E nesse momento que ela congela, muitas vezes, não é sempre, tá? Algo superior à força do espírito se torna operacional no teu sistema e te autoriza a se libertar de um vício, por exemplo, instantaneamente. E daquele dia em diante, você é uma outra pessoa. Não é isso? E é engraçado, muitas pessoas acreditavam, né, que com a pandemia o ser humano ia se transformar. E, gente, cá entre nós, as pessoas pioraram. Mesmo com uma pandemia, que ali você viu, né, você achava que tinha controle da tua vida e de repente, quando subitamente você foi privado de tudo, não podia nem sair de casa direito, uma restrição absoluta, medo de contrair o vírus, de morrer. Ali você então começou a repensar um monte de coisas, começou a buscar, não é, algo para te nutrir. E ali você teve a chance de dar um grande salto, mas aí quando passou, as coisas voltaram ao normal, a gente esquece muito rápido. E já tá você aí preso na tua arrogância, na tua vaidade, nas tuas preocupações de novo. Muitas pessoas mudaram radicalmente, que eu sei. Mas a grande maioria não, porque as pessoas esquecem muito rápido do choque. Então, esse é o primeiro tipo de mudança, de situação que te leva a uma mudança radical. O choque por informação, geralmente quando envolve questões de saúde, né? Aí tem pessoas que ficam doidas, que descobrem que estão com uma situação séria, a primeira coisa que elas fazem, elas saem da arrogância, vai pedir perdão para um monte de gente. Ah, agora, meu filho, agora você está sentindo o que que realmente é importante, né? Agora você está entendendo o que realmente é importante na tua vida.
na ameaça, no flerte com a morte ela te leva para o ponto da realidade. Ai, nossa, Horácio, eu conheci uma cliente minha que ela era arrogante, arrogante, arrogante. Aí um belo dia ela chega no meu consultório, foi fazer um exame de rotina, estava com câncer, com metástase por todo lado. E ela chegou humilde, assim, bem humilde, bem tranquilinha, estava linda, voltou a brilhar de novo, né? Ela chegou para mim, ai, Horácio, tudo que eu quero agora é acordar, tomar um café, poder respirar. Olha que lindo. Demoliu a arrogância dela. Ela ficou assim, e felizmente ela conseguiu reverter esse quadro, e ela nunca mais foi a mesma. Aí ela começou a enxergar o que realmente era importante na vida, gente. Ela chegava reclamando que o cara lá no posto de gasolina atrasou, que atendeu ela, demorou muito o atendimento lá no posto. Pra vocês terem uma ideia, né? Muito bem, então, essa primeira informação, que é o choque, é o primeiro tipo de mudança, o choque pela informação. E aí nós temos também a mudança por doença, a doença em si fragiliza muito o mental. A doença ela nos leva a uma fragilização do nosso ego, né? Ela flexibiliza as nossas resistências, as nossas rigidez. Ela laceia o controle, porque tudo que você quer agora é se sentir bem, né? Aí a gente está aqui saudável, a gente não valoriza isso. Bastou você pegar uma gripe e você fala, gente, eu era feliz e não sabia. Essa dor de garganta aqui tá me incomodando profundamente. Pois é, mas você passou. Você estava sem dor de garganta. E tava você lá brigando na padaria porque a pessoa atrasou com o teu pão. Não é verdade, gente? Bastou você sair um pouco do conforto físico, gente, eu era feliz, não sabe, só quero voltar a me sentir bem. Então a doença ela produz essa flexibilização da rigidez. E a mudança também ela pode acontecer por um cansaço e esgotamento emocional. Quando a situação se repete, se repete, se repete e vai ficando insustentável, você não vai se cansando. Aí quando você dá aquele grito de cansaço, eu não aguento mais. Aí quando você dá esse grito, né? Você se anistia da situação, que você está cansado de viver aquilo. Aí você encontra uma força, né? Para se liberar de tudo aquilo que está te incomodando. E aí você então consegue mudar. Mas nós não precisamos ter que passar por esses tipos de mudança para viver uma transformação. E o nível mais elegante, o tipo mais elegante de que catalisa a transformação é quando você entra numa espécie de repouso e descanso profundo do teu próprio eu. Olha que bonito. Quando você entra numa espécie de repouso e descanso profundo do teu próprio eu, quando por um momento você sai do raio de ação desse pequenino eu rabugento que habita a tua cabeça, com quem você se confunde, e neste repouso profundo e nessa entrega absoluta, uma grande cura acontece. Então, essa modalidade de transformação envolve a condição do transe regenerativo, que é a forma mais elegante de provocar transformação. Não requer esforço, não requer luta, não requer preocupação, requer apenas entrega e mergulho, tá? E é sobre isso que nós vamos trabalhar na imersão da hiperincursão. Então, o que que vem a ser a hiperincursão, né? Todos nós nascemos com um grande potencial de desenvolvimento e autorrealização, e essa realização ela tende a acontecer de forma natural e espontânea, se nós liberarmos todo o conteúdo que está reprimindo e que está obstruindo essa ação de expansão em nós. Então, a hiperincursão, ela envolve um mergulho para dentro, hiperincursão. Tem excursão, que é uma jornada para fora, é ir para algum lugar fora de nós.
E incursão é ir para um lugar dentro de nós, hiper, em um nível mais profundo. Então, hiperincursão é uma jornada para dentro num nível mais profundo. E esse ir para dentro num nível mais profundo implica em abandonar a cabeça, em abandonar a faculdade crítica, em abandonar a análise e se entregar neste lugar profundo para não fazer nada e deixar que algo maior em você faça por você. É aí que então nós temos a ação dos processos naturais e espontâneos de cura. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão captando a ideia do que eu estou passando para vocês? Já já eu vou explicar a diferença entre a hiperincursão DNA1, que é a primeira fase, e a hiperincursão DNA2, que é a segunda fase. Logicamente, para você fazer a DNA2, você precisa primeiro fazer a DNA1, tá? Porque a DNA1, nós vamos trabalhar a expansão da lucidez, da consciência. DNA1 é um processo de conexão com a tua verdade, com o sentido genuíno da tua vida, é a liberação de uma série de limitações autoimpostas que te impedem de prosperar, de alcançar realização em nível afetivo, em nível de prosperidade, em nível de cura. Então, tudo que envolve luz envolve lucidez, portanto, envolve consciência. Então, a hiperincursão DNA1, ela é toda voltada para processos para aumentar a sua consciência. E aumentar a consciência significa perceber de uma outra maneira a sua vida. E quando você muda a maneira como você percebe a sua realidade, a sua realidade se altera em relação a você. Então, nós temos aqui o princípio do observador da mecânica quântica. A maneira como eu observo o objeto altera o objeto observado. Se eu olho para a vida como um campo de batalha, a minha vida será uma luta, uma guerra. Não que a vida seja uma batalha, não é. Mas é como eu olho. É a lente que filtra a minha percepção de mundo. Aí você vê um monte de guerreiro, de lutador na vida, lidando com uma vida extremamente difícil, porque você concebe a vida como algo difícil. Você acredita nesse paradigma que viver é lutar. O brasileiro adora isso. Ele se sente orgulhoso. Vamos para a luta. A gente acha lindo, gente. É triste. Nós temos que abandonar essa ideia retrógrada. Se alguém te falar, vamos para a luta hoje, né? Mais um dia, fala, não, eu não luto mais, eu atuo. Eu não sou mais um lutador, eu não estou aqui para lutar. Eu sou ator, eu sou protagonista, eu sou o diretor, eu sou o roteirista e eu sou o protagonista da minha história. Aí, quando você sai dessa visão atrasada, para uma visão mais aberta, hoje eu me abro para este campo de infinitas possibilidades que é a minha vida para atuar com graça, com leveza, com alegria. Quando eu me abro desta maneira, a vida muda a resposta e as coisas começam a se tornar mais fáceis para mim. Porque é o olhar, é como eu olho, é como eu interpreto. Aí ninguém vai entender por que para você está tudo certo. Enquanto está todo mundo lutando, você está atuando na vida. É diferente, é um outro posicionamento. Será que você se permite, a partir de hoje, abrir mão desse paradigma? Ah, mas Horácio, mas todo mundo é assim, mas você não é todo mundo. Você é único. Não é porque todo mundo faz, é porque está certo. Gente, o conceito de normalidade, ele é muito perigoso, porque normalidade é igual a aquilo que é reproduzido por muitos. E aquilo que é reproduzido por muitos, eu tendo a acreditar que é o certo. Mas não, o que é reproduzido por muitos é só aquilo que é reproduzido por muitos. Ah, então se todo mundo for ansioso, é normal ser ansioso? É normal, mas não é natural.
Diga-se de passagem, a ansiedade é um comportamento altamente disfuncional, e a maioria é disfuncional. Antigamente, todos achavam que a Terra era plana e todos estavam errados. E é assustador que essa visão está voltando agora com tudo. 40% das pessoas acreditam nessa besteira, nessa bobagem de que a Terra é plana. Se você estudar um pouquinho de física, de matemática, você vai entender que a configuração esférica da Terra é o que garante o equilíbrio delicado dela estar em órbita. Só que as pessoas elas não conseguem raciocinar e está voltando essa visão atrasada, errada. Você conversa com qualquer físico, eles vão te explicar por A mais B de forma muito simples por que a Terra necessariamente deve ser redonda. Sem falar né, nas confirmações por telescópio. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente não deveria nem estar questionando e está voltando essa história. Né? Então, são coisas para a gente pensar. Então, quando você muda o olhar, a vida muda em relação a você. A grande questão é que as pessoas elas querem que a vida delas mudem, mas elas não querem mudar o olhar. Esse que é o grande ponto. Aí tá lá você de novo, você tá entendendo que a vida não é uma luta, a vida é um grande campo de possibilidades, nunca foi um campo de batalha, e você não precisa mais travar guerras civis dentro de você em relação à sua própria vida. Aí você entende isso, mas muitas vezes o condicionamento é mais forte. Nossa, que aula incrível que o Horácio deu. Nossa, realmente, né? Puxa vida, é assim mesmo. Aí no dia seguinte você de volta na Matrix, se comportando da mesma maneira. Ai, vamos pra luta, né? Menino, tem que pagar a conta, não aguento mais. Já tá você no mesmo modus operandi. Você sai daqui inspirado, motivado, que a gente está num campo aqui especial, né? Nessa aula é um campo à parte da Matrix lá fora. Então você está temporariamente fora do raio de ação das forças anestesiantes da Matrix, as forças hipnóticas que querem que você durma. Aí você está aqui com mais força, você deve estar se sentindo com mais força, com mais foco, com mais energia. Ok. Nossa, eu vou revolucionar minha vida, eu vou mudar tudo. Nossa, era o que eu precisava ouvir, que beleza. Nossa, agora eu mudo. Aí, amanhã, quando você acorda, segunda-feira, que você vai, né, vai lá para Matrix de novo, pega sua maletinha para trabalhar, aí você tá andando na rua assim, começa. Nossa, que loucura que aquele cara falou, não? Nossa, onde eu tava com a cabeça? E as contas para pagar? E os filhos para criar? Já dormiu. A Matrix te hipnotizou de novo. Já tá só na sobrevivência. E esses são os mecanismos invisíveis de controle de massa. Antigamente, os gregos praticavam uma coisa extraordinária, que era o ócio criativo. Era uma prática comum entre os gregos. E o ócio criativo é aquele momento que o indivíduo ele parava para não fazer nada, apenas para observar a natureza. E aí tinha muitas intuições. Né? Toda a filosofia da ciência está baseada nisso, gente. Toda a metodologia científica foi construída a partir da observação, fundamentar pela observação. E começou lá nos gregos, o que embasa a ciência de hoje e o método científico é a filosofia. E aí o sistema percebeu que o ato de repousar e de entrar em ócio criativo libertava. Opa, peraí, esse povo não pode ficar assim, tendo tempo para poder observar as coisas. Porque se eles têm tempo para observar, para entrar em repouso, eles se tornam incontroláveis. Então vamos mudar esta dinâmica. Vamos negar o ócio. E a negação do ócio se tornou negócio. Então, enquanto eu estou fazendo negócios, eu não tenho mais tempo para repouso e para pensar. Então, o negócio virou a forma de te manter ocupado para que você não tenha mais tempo para si. Nós temos a impressão
que nós desligamos a vida quando a gente começa a trabalhar. E só ri quando a gente para de trabalhar, não é isso? Aí quando você começa o seu trabalho às 8 da manhã, aqui eu desligo a minha vida. É a impressão que nós temos. Aí você acha que você não tem mais vida. Aí quando chega às 6 horas da tarde, você sai do trabalho, agora deixa eu ligar minha vida de volta. Mas não, a sua vida está acontecendo o tempo todo, é agora. Aí as pessoas passam assim, com essa ilusão de desligar a vida, 30, 40 anos. Aí quando se aposenta, ai, agora eu vou viver, finalmente. Com que energia? Com que alma você vai viver? Quer viver agora? Com que sentido? Ah, mas eu consegui comprar minha Ferrari, Horácio. Tá, mas você não consegue nem andar. Tá com essa. Não tá conseguindo nem respirar direito mais. Como você vai curtir a tua Ferrari? Ah, vou pra praia, mas que praia? Tá cheio de dor no corpo? Que prazer que você vai ter de ficar na praia? Vocês entendem isso, gente? Então o momento é agora. As decisões você tem que tomar agora na tua vida. E o programa da hiperincursão é exatamente esse programa de aceleração, não é? É um programa que vai trazer para você uma aceleração para que você acelere as mudanças e deixe com que essa inteligência possa restaurar, regenerar a sua vida. E desta forma você possa então viver com plenitude, com saúde, com prosperidade. Como nós vimos em alguns dos depoimentos. O depoimento da Viviane foi uma coisa extraordinária. O que que ela conseguiu produzir, provocar em pouquíssimo tempo, porque ela se abriu e a vida dela entrou em ordem, porque esta é a tendência natural, as nossas vidas entrarem em ordem quando nós permitimos. Então, antes de passar para o próximo tópico, eu vou dar uma pequena pausa para a gente assistir mais um depoimento. Ju, está por aí? Oi, professor, tô... Dois, que é a dimensão que nós vamos trabalhar, a sombra, que eu falei no início. Então, só para a gente recapitular. Hiperincursão DNA 1 é toda voltada para dinamizar o aspecto luz em nós. Lucidez, sentido, reconexão, não é? Abertura, conexão com novas oportunidades, novas possibilidades. E a hiperincursão DNA 2 é o módulo 2 que nós vamos focar na luz, na sombra, né? Todo o aspecto nosso de sombra, e eu vou explicar depois dos depoimentos o que é esse aspecto em nós da sombra e por que ele é tão importante, tá? Duas coisas assim que ocorreram assim mais fortes, mais poderosas que aconteceram. Na primeira foi a questão de prosperidade. Algo assim que aconteceu incrível, que eu não esperava, que não existia possibilidade, que não havia uma porta, que eu cresci num ambiente de muita escassez, de muita confusão. Então, assim, a gente não acredita que vá haver transformação, vá haver mudança em nossa vida, né? E quando eu fui participar do DNA 1, ocorreu um fato logo em seguida, assim, que me deixou que, como o professor falou o tempo todo ali, não tem explicação. Nós estávamos buscando um lugar para morar na cidade onde eu mudei, mas eu queria determinado lugar um sítio muito próximo da cidade, e o esforço danado que eu fazia, isso não tinha possibilidade, não existia. As pessoas que eu procurava diziam, não, mas isso, o que você está procurando não existe. E aí, depois da hiperincursão, simplesmente esse lugar apareceu do nada. Exatamente aquilo que eu tinha em mente, aquilo que eu me bati, aquilo que eu sofri em buscar. Quando eu soltei, como o professor explicou ali, eu simplesmente, ele apareceu, ele surgiu do nada. Então, nós estamos morando num lugar aonde eu gostaria, aonde que tudo aquilo que o professor explicou ali realmente acontece.
é nós sair do controle. Outra coisa, assim, muito poderosa que aconteceu foi que eu fui diagnosticada com câncer de pele. Então, a minha família tem todo um histórico, né, de doenças de pele, de lúpus, de outras doenças de câncer, né? E eu fui diagnosticada com câncer de pele. Surgiu uma lesão nas costas, aí fui para fazer biópsia e tal, e deu positivo. Então, eu fui para a hipercursão do DNA 2, as sombras, né? Logo em seguida, quando teve o diagnóstico e eu fui para o tratamento, a lesão, eu tive uma projeção astral, um sonho lúcido. Então, assim, duas coisas que acontecem também, projeção astral e sonhos lúcidos. Isso eu não sabia como acessar isso em minha vida, eu tinha muita vontade, muito desejo, mas depois que eu fui para a hiperincursão, isso se tornou natural. Então, eu tenho vários relatos, assim, dos sonhos lúcidos, da projeção astral, e eu lembro que quando eu fui diagnosticada, eu participei do DNA 2, então eu tive um sonho lúcido de uma menininha, onde tinha a lesão na minha pele, tinha uma menininha, a lesão apareceu numa menininha na minha frente e eu puxei era como se fosse um galho, uma árvore assim das minhas costas, bem naquela lesão onde foi feita a biópsia. E aí eu fui para o hospital, conforme tinha sido chamada e tal. E quando eu cheguei lá, o médico falou assim: não está certo. Feito nova biópsia, não está certo. A lesão, ela está ali, mas a doença, o câncer, ele não existe mais. Ele não está mais ativo. E aí eu disse assim, olha, eu quero os laudos, eu quero a biópsia e tal. Ele falou assim, olha, daqui 60 dias só para me entregar para você, porque nós queremos estudar o caso, isso não pode ter acontecido. Então, assim, para mim foi algo assim, extraordinário. Eu não esperava ter isso acontecido. Assim, eu já estava com o diagnóstico na mão, que eu teria que fazer o tratamento de câncer de pele. E ele simplesmente, ele deixou de ser ativo. Então, assim, é Incrível. impressionante. Eu não sei assim como explicar realmente o que aconteceu, mas eu precisei ir para a DNA 2 para entender. Mais coisas assim que aconteceram depois, por exemplo, a intuição é muito aguçada, por exemplo, em sonhos, eu sei quando os meus filhos estão com dificuldade, eu recebo essas informações. Quando ocorre perigos em volta, a gente acaba recebendo essa informação. A minha vida se transformou de um modo assim que eu não tenho mais aquele sofrimento, aquela preocupação no trabalho. Eu vejo as pessoas desesperadas em volta de mim e eu o tempo todo feliz, cantando. As coisas simplesmente se transformaram, mudaram completamente a minha vida. A minha vida mudou completamente. Então eu fico assim entusiasmada quando eu escuto o professor falar, porque quando ele vai explicando, narrando como que é a vida antes e depois, eu fico num entusiasmo danado, dizendo assim, nossa, mas é isso mesmo, é isso que acontece. É, É muito. Eu isso não é sei como, eu mesmo. só quero retornar para a É, próxima hiperincursão. muito bom, pessoal. Então, eu vou passar para vocês aqui um vídeo bem rapidinho para a gente fazer uma reflexão muito importante que eu senti que era importante passar para vocês. Então, assista esse vídeo e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Será que a gente precisa ficar doente para mudar de vida? Um deles é não ter é, feito a minha história de vida com base nas minhas escolhas. Eu escolhi as coisas para agradar os outros. Só que agora não são os outros que morrem, sou eu. E aí eu perdi tempo fazendo o que eles queriam. Aí o outro arrependimento é não ter demonstrado afeto.
Eu escondi meus sentimentos. Eu não fui amorosa quando eu quis ser, porque fiquei com vergonha, porque achei que a outra pessoa ia ficar convencida, ou porque ela ia entender mal, ou porque isso ia me fragilizar. Ou eu não disse que não estava feliz. Então não é só demonstrar afeto, alegria e amor, pode ser um limite, né? Demonstrar raiva. Ó, raiva serve para você pôr limite. E aí você não coloca, você sofre, você se corrói. O outro arrependimento é eu gostaria de ter ficado mais com meus amigos. Porque, bem ou mal, família disfuncional todo mundo tem. E aí as suas escolhas de amizade, elas são mais compatíveis com a tua história, com o teu sentimento. E aí você não valoriza isso, não vive isso, no final fica difícil você dar conta de ver seus amigos te vendo com pena. O outro arrependimento era não ter trabalhado tanto. E a gente tem a ilusão de que você desliga a vida enquanto você trabalha. Então, você só volta a viver depois das 6 da tarde, no fim de semana no happy hour, depois nas férias, na aposentadoria. Só que não, a vida não desliga. Você está o tempo inteiro vivendo. Ah, eu quero minha vida de volta. Saiba, sua vida nunca foi embora. É essa que você tem agora. E o último arrependimento é: eu gostaria de ter me feito mais feliz. Penso que é o resumo de todos os outros, né? Então, pessoal, é isso. Esse vídeo dessa médica geriatra foi tão impactante para algumas pessoas, e para mim também foi, porque ela nos leva a ponderar o que eu acabei de falar. Nós temos essa tendência de projetar a vida no futuro. A gente faz tudo para viver melhor lá na frente. E aí ela fez uma compilação, ela catalogou os principais arrependimentos dos pacientes em leito de morte. Então, é o que eu estou colocando aqui para vocês. A vida é agora, a decisão é agora, tornar a sua vida melhor é agora. Então, se há recursos, meios e ferramentas para que você possa passar por uma grande transformação já, para você viver melhor já, esse é o momento. Esse é o momento. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem do que se trata a hiperincursão DNA 2, que é o programa, né, que a gente aplica. Então, recapitulando, a hiperincursão é uma imersão de um dia presencial em que nós passamos juntos um dia vivendo uma série de processos de sensibilizações para que você então se torne apto e abra o acesso para que essa inteligência do teu inconsciente opere. Então, é um dia inteiro de sensibilização, é um evento, na sua grande parte, profundamente prático. Tem alguns momentos que eu explico algumas coisas para contextualizar, mas é uma vivência praticamente 100% prática. E quando nós falamos então da dimensão da sombra, nós então nos conectamos com a dimensão do primitivo em nós, não é? E essa dimensão do primitivo, ela é a dimensão de potência. Quando nós nos debruçamos sobre a compreensão profunda do ser humano, inevitavelmente nós nos deparamos com camadas ancestrais que habitam o nosso psiquismo. A dimensão do primitivo, ela não é meramente um resquício evolutivo a ser superado. Como frequentemente sugere a nossa cultura tecnocrata, racionalista, né? Mas, na verdade, essa dimensão do primitivo, ela é um manancial de potência vital, ela é um manancial de criatividade, de sabedoria instintiva, que permanece adormecida nas profundezas lá da psique coletiva. Então, essa dimensão primitiva, ou primal, como preferem alguns estudiosos, ela representa o substrato mais antigo da nossa constituição psíquica. Quando a gente fala de primitivo, não é algo atrasado, mas é algo antigo em nós, compreende? Então, ela antecede a linguagem, a racionalidade cartesiana e todas as construções sociais que moldaram a nossa consciência moderna. Então, ela representa um núcleo selvagem que pulsa sob as camadas de domesticação cultural. Ou seja,
um núcleo que carrega consigo a memória de milhões de anos de evolução e adaptação, né? E quando a gente fala de selvagem, nós estamos falando daquela dimensão em nós que não está formatada, que não se estruturou aos comandos da normalidade. É a dimensão fluida, pura em nós. Observando as crianças nos seus primeiros anos de vida, nós testemunhamos a expressão pura e não filtrada dessa dimensão primitiva. A criança ela é total no choro, a criança ela é total na alegria, a criança ela é total na vitalidade, na espontaneidade, né? E quando ela é total, ela libera essa força, ela está completamente livre do passado. Então, a criança pequena, ela existe nesse estado poderoso de presença absoluta, com a sua energia vital fluindo livremente, sem as contenções impostas pela socialização. Então, a sua espontaneidade, a sua curiosidade insaciável e expressividade emocional não são filtrados, são manifestações diretas desse núcleo primitivo, ainda não submetido ao processo de domesticação cultural, até o momento em que a censura externa é assimilada e vira autocensura. E aí então ela começa a limitar. Não que ela não tenha que se adaptar ao social, claro, mas a nossa educação deveria nos conduzir para uma capacidade de sociabilizar sem reprimir o primitivo em nós. Porque aí é o ponto de grande doença. No entanto, à medida que a criança ela cresce, ela vai sendo inserida nos sistemas sociais, família, escola, comunidade. Então inicia-se um processo gradual de repressão dessa natureza primitiva. Não grite, se comporta, controle-se, seja racional, né? Então, são comandos que repetidamente vão empurrando essa dimensão selvagem para as sombras da psique. O que a nossa cultura chama de educação é, em grande parte, um processo sistemático de desconexão da nossa natureza primitiva em favor de uma adaptação às normas sociais estabelecidas. Então, o indivíduo, quando submetido ao processo de normatização, ele vai se enfraquecendo, ele vai se abandonando, ele vai se largando para se tornar uma outra coisa que muitas vezes não tem nada a ver com a natureza dele. Né? Isso acontece muito. O Carl Jung, né, Gustav Jung, na sua profunda compreensão da psique humana, ele identificou esse processo como a formação daquilo que na psicologia é chamada de sombra. Ou seja, o repositório psíquico onde nós depositamos tudo aquilo que é rejeitado pela consciência socializada. Então, a sombra junguiana não é apenas o receptáculo de nossos impulsos destrutivos, como frequentemente se interpreta de maneira simplista, mas ela é também o tesouro onde se encontra as nossas potencialidades mais vitais, mais criativas, que foram sacrificadas no altar da adaptação social. Então, veja, o primitivo em nós, quando relegado à sombra, aí que é o grande problema. Ele não desaparece, ele se transforma. Então, a sua energia vital, impedida de se expressar diretamente, encontra caminhos alternativos, frequentemente manifestando-se como sintomas psicossomáticos, comportamentos compulsivos, explosões emocionais aparentemente inexplicáveis, ou, o que é mais comum, como uma sensação crônica de vazio existencial, de falta de vitalidade e de desconexão de si mesmo. Agora você está entendendo de onde vem essa impressão de um grande vazio que nada preenche, uma angústia sem fim, uma falta de energia para conquistar. Segundo alguns estudos de grupos de psiquiatras que conviveram com tribos indígenas em lugares ermos, inóspitos, sobretudo tribos que não tiveram contato com a civilização, que se mantiveram nos seus próprios elementos
da própria cultura, os psiquiatras fizeram um estudo nessas tribos e, surpreendentemente, o laudo foi o seguinte: índice de neurose, zero; índice de doença psicológica, zero; índice de depressão, zero; índice de pânico, zero. Não havia traço de psicopatologia nenhum, porque os índios, de modo geral, nunca se afastaram da dimensão do primitivo, muito pelo contrário. Então, são indivíduos fortes do ponto de vista psicológico, rígidos do ponto de vista emocional, e que não precisaram e não precisam acumular nada do material para tentar se esquivar desse sentimento de vazio que persegue boa parte da humanidade. Aí a gente projeta na compulsão do ter. Eu preciso ter, acumular, 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 numa tentativa de me esquivar desse vazio que nada preenche. Então, olha que interessante esse ponto de vista. Vocês estão entendendo a importância da reconexão com esse primitivo em nós? Nas tradições xamânicas, dentro da psicologia xamânica, nós encontramos um entendimento profundo desta dinâmica através do conceito de animal de poder. Para essas tradições, cada ser humano possui um ou mais animais de poder, que nada mais são do que representações simbólicas dessas energias primitivas essenciais. Então, quando nós perdemos a conexão com este animal de poder, perdemos também a nossa vitalidade, a nossa intuição natural e a nossa capacidade de navegar de uma forma mais instintiva pelo mundo. Então, a doença da alma, como chamam os xamãs, frequentemente se manifesta como resultado dessa desconexão. E aí, quando alguém leva uma pessoa que está profundamente em depressão para um xamã, ele já sabe que ali está uma doença da alma. E a primeira coisa que ele faz é espiritualmente ir em busca do animal de poder daquela pessoa, e quando ele se conecta com esse animal de poder, ele olha para a pessoa e sopra e devolve esse primitivo para a pessoa, e em questões de poucas horas a pessoa começa então a sair desse lugar mórbido e começa a se sentir viva de novo. E aí há todo um processo ritualístico para conduzir aquela pessoa a entrar num acolhimento deste primitivo que ela resgatou. É fascinante observar como nas culturas indígenas, na sua sabedoria ancestral, eles desenvolveram ritos e práticas específicas para manter viva a conexão com essa dimensão primitiva. Então, nessas sociedades, o transe, seja induzido por plantas enteógenas, por percussão rítmica, com dança ou com outras técnicas, é profundamente utilizado como uma ponte entre a consciência ordinária e as camadas mais profundas do psiquismo, permitindo o acesso e a reconexão com essas energias primitivas. Eu posso colocar para vocês com toda tranquilidade que muito do que você está vivendo de disfunção, seja em que esfera for, seja na esfera afetiva, de saúde, prosperidade, muito do que você está vivendo hoje está em função com esta cisão entre você e o aspecto primitivo. Ao contrário do que a nossa visão etnocêntrica poderia sugerir, os membros dessas comunidades tradicionais não são menos evoluídos por manterem viva a sua conexão com o primitivo. Pelo contrário, tem estudos antropológicos que revelam que os indivíduos criados em culturas que honram e integram a dimensão primitiva tendem a apresentar maior resiliência psicológica, maior capacidade de adaptação a mudanças, inclusive, e uma identidade muito mais coesa e íntegra. Então, eu me lembro das palavras do antropólogo Wade Davis. Ele diz o seguinte: culturas indígenas não são relíquias estáticas de um passado remoto, mas expressões dinâmicas de possibilidades humanas alternativas. Então, essas culturas, elas nos oferecem um espelho onde nós podemos contemplar o que nós perdemos no nosso processo de civilização. E o mais importante, vislumbrar caminhos
para a recuperação dessas dimensões essenciais. Então, o transe regenerativo, no contexto da hiperincursão do DNA2, emerge como uma tecnologia psicológica sofisticadíssima que vai nos permitir acessar novamente essa dimensão primitiva sem abandonar as conquistas, obviamente, evolutivas da nossa consciência moderna. Então, através desse estado alterado de consciência que o transe proporciona, as barreiras entre o consciente e o inconsciente elas se tornam permeáveis, permitindo com que esses aspectos da sombra, incluindo o nosso núcleo primitivo, possam emergir à consciência de forma segura e profundamente integrativa. Então, dentro dessa dinâmica, eu só estou chegando aqui na parte final do que eu queria apresentar, e aí eu quero explicar para vocês sobre essa oportunidade, né, de passar por esse processo, porque nós já estamos com uma lista bem grande de espera para a turma 2 que vai acontecer em dezembro, porque o que aconteceu? Nós abrimos a turma para agosto, nós avisamos que as vagas eram limitadas e rapidamente se esgotaram, e aí muitas pessoas que queriam se inscrever para a turma de agosto não conseguiram. A gente avisou, a gente sempre avisa, que tem muita gente que já passou pelo processo, sabe que é um processo extraordinário, e aí as vagas se esgotaram rapidamente, e aí muita gente fica, poxa, Horácio, perdi a inscrição, como é que eu faço? Pelo amor de Deus, eu quero participar. E aí nós resolvemos, conversei com a equipe, nós resolvemos abrir uma nova turma para dezembro. E nós vamos manter as mesmas condições que nós apresentamos de forma fechada para a turma de agosto, tá? Então eu queria agora só, rapidamente, eu vou até abrir a apresentação para falar dos benefícios. Quais são os benefícios de se viver o processo da hiper, né? O que você tem ali de benefício, de conquista ao viver esse processo? Tanto o DNA 1 quanto o DNA 2. E aí a gente parte para as questões de ordem mais prática, para vocês entenderem, né, como vocês podem acessar e viver essa experiência. Então, eu acho que deu para entender um pouco do que é DNA 1 e o que é DNA 2 agora, né? Ficou bem claro. Por isso que a gente fala que é a fusão da dualidade, né? É a conexão da luz e da sombra em... Então, aqui nós temos os benefícios, alguns dos benefícios são tantos do DNA 1, que é a primeira fase. Então, ela vai te conduzir a processos espontâneos de cura emocional, ela aciona os processos de autorregulação psicofísicos, maior clareza mental, maior lucidez, reconexão com a alma, porque quando a gente fala da dimensão da luz, nós estamos falando da dimensão da alma em nós. A alma é uma bateria de sensos. Sentido na vida, senso de ética, estética, senso de humanidade, né? A percepção clara do teu caminho, né? A liberação de traumas, o desbloqueio pessoal e da própria realidade, e a abertura de campos de energia envolvendo prosperidade, afetividade e saúde. Então, na DNA 1, nós temos um momento da imersão que a gente abre esses campos para que você se autorize a pertencer ao campo do sucesso, a pertencer ao campo da prosperidade, e tanto da afetividade quanto da saúde também. E uma das coisas mais importantes neste processo é o resgate da autoestima, tá? Já na DNA 2, nós temos a liberação de padrões ocultos, o fortalecimento do poder pessoal, não é? Reconexão com potenciais inexplorados, autoaceitação genuína, não é? A clareza emocional, toda a capacidade de regeneração e de transmutação também vai sendo desperta nesse processo. E o desbloqueio do fluxo, né, de prosperidade, quando a gente fala de sombra, a gente está falando do nosso lado de potência, o poder de ir para a vida, o poder de tomar decisões, o poder de mudar as coisas, está aí nesta dimensão. Então, esses são alguns dos benefícios esperados para quem passa pelo processo. Muito bem. Então, com isso posto, a gente pode agora avançar para as questões de ordem prática. Quando e onde será? Bom,
vai ser um final de semana no qual nós vamos viver os dois processos. Então, no dia 6 de dezembro, que é sábado, nós vamos fazer a hiperincursão DNA 1, e para quem sentiu o chamado, poderá fazer o DNA 2 no domingo, no dia 7. Então, vai ser feito em São Paulo, capital, num flat, não é? No salão de eventos desse flat, que fica muito próximo ali do aeroporto de Congonhas. Então, para quem vier de avião, seja de outros estados ou de outros países, então muitas pessoas de outros países vêm para esse evento também. Fica muito prático porque fica a 6 minutos de carro do aeroporto de Congonhas. Então você pode fechar o pacote, pode se hospedar no próprio flat, não é? Então, para quem for se hospedar no próprio flat, falando que vai participar da IP, vai ter um desconto especial, né? O flat já está incluso ali o café da manhã, então você não tem a preocupação de ter que se deslocar para um outro lugar em São Paulo, você já vai ficar no flat e vai ser no próprio flat que vai acontecer o evento. Então, é só você descer lá do seu apartamento, no flat, se encaminhar para o salão de eventos, que é um conforto tremendo. A gente já faz há bastante tempo nesse flat, que fica na região de Moema, em São Paulo, Zona Sul, né? E você então poderá fechar esse pacote tranquilo para você então não ter nenhum contratempo, né? De ter que se deslocar, né? Fica a 6 minutos, 7 minutos de carro do aeroporto de Congonhas. Então, para quem for vir de avião, né? Tem um tempo hábil para comprar passagens com preços, com tarifas bem melhores, né? Tem um tempo bom para você fazer isso. E então você pode depois aproveitar e já fechar com o flat. Pra você ter uma ideia, o pessoal que vai vir agora para agosto, para a primeira turma, a maioria já fechou com o flat, está tudo certo, né? É um lugar muito confortável, uma região de São Paulo extremamente agradável de ficar, então não tem nenhum problema, né? E aí agora, né, nós vamos. Tudo isso vai ser passado depois no grupo de quem for fazer, tá? Quem for participar da Hiper em dezembro, no grupo a equipe passa o contato do hotel, né? Todos os pormenores vocês vão receber no grupo, porque tem uma preparação que nós encaminhamos para os participantes. Tem um programa em áudio que você deve fazer uma semana antes, algumas restrições alimentares que você deve realizar uma semana antes de viver o processo. Então, tem toda uma orientação que vai ser passada depois pela equipe nos grupos. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, agora, prestem muita atenção em como vai funcionar. Para quem está sentindo o chamado aqui agora, eu vou até chamar a Juliana para me auxiliar nisso também. Então, veja, você vai poder escolher entre fazer a hiperincursão DNA 1 apenas ou fazer o combo. O que é o combo? Você vai fazer a hiperincursão DNA 1 no sábado e já vai fazer a hiperincursão DNA 2 no domingo, tá? Então esse é o combo, né? É claro que para se fazer a DNA 2 é preciso fazer a DNA 1, não tem como fazer só a 2. Você tem que passar pelo processo. Ou você faz só a 1, depois você aguarda quando nós tivermos datas, e geralmente a gente leva aí de 6 meses a um ano para marcar 2, tá? Então, essa é uma oportunidade única, porque nós estamos fazendo um combo para quem já vai fazer a 1, aproveite e faça 2, porque geralmente demora a liberação de uma nova data para ir para incursão. Para vocês terem uma ideia, eu fiz a DNA 1 no ano passado, e só agora que a gente está marcando a 2, tá? Então, você vê, é um tempo consideravelmente longo, tá? Então, para quem está sentindo o chamado para se fazer as duas, aproveita a oportunidade. Por quê? Porque nós vamos manter as condições especiais que nós mantivemos para a primeira turma. Excepcionalmente, a gente conversou aqui com a equipe e a gente resolveu manter essas condições. Então, vamos entender agora como vai funcionar. Então, ó, esse é o primeiro lote que está liberado, são apenas 40 vagas para cada turma, mesmo porque o espaço físico lá do salão de eventos não comporta um grupo acima de 50 pessoas. Então, a gente tem que pensar no conforto também
não é? Dos participantes. Então, nós estamos liberando apenas 40 vagas agora, tá? Então, como vai funcionar? Veja bem, a hiperincursão de tanto a DNA 1 ou a 2, porque já teve gente que já fez a 1 e só quer fazer a 2, de 1.997 vai sair por 1.697, uma economia de R$ 300. Então, só presta atenção nisso. Isso aqui pode ser parcelado até 12 vezes, no cartão ou no boleto, enfim. Já o combo, para quem está pensando em fazer tanto a DNA 1 quanto a DNA 2, de 3.994, nós estamos liberando um valor de primeiro lote de R$ 2.697. Então, você está economizando R$ 1.297, tá? É um bom desconto que nós estamos oferecendo. E nós vamos fazer uma coisa inédita aqui. Mais R$ 200 de desconto, tanto para DNA 1 quanto para DNA 2. Então, nós estamos falando do seguinte: se você for fazer ou a DNA 1 ou a 2, o valor final vai sair a 12 parcelas de R$ 149,70. Ou seja, 1.497 à vista. Desconto total, uma economia de R$ 500. E se você fechar o combo, são 12 parcelas de R$ 249,71 ou à vista R$ 2.497. Uma economia total de R$ 1.500. Você pode parcelar isso no cartão de crédito ou também no boleto. Gente, o que é uma parcela de R$ 149 ou de R$ 249? Para você ter acesso a essa experiência que pode ser um divisor de águas na sua vida. Então, eu vou chamar a Ju aqui. Então, agora é o momento mais importante do nosso encontro. Por quê? Porque agora, presta atenção nisso. Para você que está pensando em fazer apenas o DNA 1, ou para você que já fez em algum momento o DNA 1 e só quer fazer o DNA 2, nós vamos liberar aqui um QR Code para você pegar o teu celular e já fazer fechar a tua inscrição hoje. A Ju também vai disponibilizar o link, caso alguém tenha dificuldade com o QR Code, para clicar no link aqui pelo chat e também se inscrever via link. Depois disso, nós vamos liberar o QR Code para quem pretende fechar o combo. Então, veja bem, vou colocar agora o QR Code só para quem quer fechar ou o DNA 1 ou o DNA 2. E aqui, para quem já fez o DNA 1 em algum momento, pode fechar para o DNA 2 agora. Então, vou abrir aqui o QR Code, então se preparem aí. Então, esse QR Code que vocês estão vendo na tela agora é só para fechar uma das imersões, ou DNA 1 ou DNA 2. Fiquem tranquilos que depois a equipe, a Ju, vai entrar em contato e vai te encaminhar para o grupo do DNA 2 ou DNA 1, tá? Então, esse aqui é para as inscrições para DNA 1 ou a 2. Para quem está esperando fechar o combo, eu já vou apresentar o QR Code para fechar o combo, tá? Então, a Ajuda está colocando aqui também no chat os links para fechar a DNA 1 ou a 2, tá? Então, esse é o momento. Tá, Exatamente, Ju? pessoal. Aí a pessoa também, né? Esse parcelamento ele pode ser feito tanto com cartão de crédito quanto com boleto, né? Na verdade, esse link aí, ele dá a opção de cartão de crédito, boleto e Pix, boleto à vista. Se tiver alguém aqui interessado em boleto parcelado, eu vou deixar meu telefone aqui, aí me manda uma mensagem e a gente conversa. São raros os casos de boleto parcelado, né? Mas se tiver Sim. alguém aí interessado, é só me falar que eu tenho esse link também. Então, Pessoal, pessoal, esse QR Code aqui é para pagamento parcelado em cartão de crédito ou Pix à vista. é,
Gente, eu gostaria de só de comentar algo que é muito importante, tá? Que eu nunca vi algo que aconteceu agora em agosto, né? Uma imersão que vai acontecer em agosto, se encerrar completamente, tanto no sábado como no domingo. E por que que vocês acham que isso acontece? Pessoas que vêm do mundo, né? Tem pessoas que estão vindo de Portugal. Esses dias mesmo eu conversei com duas clientes nossas Vão que dos vão Estados vir de Unidos. Portugal, né? Tem pessoas que vêm, nossa, de várias partes do Brasil. É uma imersão pequena, mas as pessoas elas vêm de toda quanto é parte. E por que se esgota rápido? Justamente porque é pequeno, né? E também porque, vocês viram aí o depoimento, a gente está há anos fazendo essa imersão e são inúmeros os relatos dos acontecimentos, porque realmente é uma oportunidade que a pessoa, a gente prepara um campo, né? Possibilita toda essa oportunidade dessa experiência sagrada e extremamente especial, e a pessoa ela aproveita. Então, essa imersão começou a ficar muito conhecida e muito falada. Quando a gente abre, ela se esgota. Então, você pode estar pensando, ah, mas dezembro, nossa, tá longe, depois eu faço. Se você está sentindo no seu coração de fazer, aproveita para fazer agora. Por quê? Quando a gente fala que tem o primeiro lote, o segundo lote, é verdade. Então, são 20 vagas liberadas no primeiro lote. Depois nós vamos abrir, vai aumentar R$ 200. Vai aumentar mesmo, Que é o tá? segundo Daqui a lote. pouco, daqui a pouco, vocês vão ver a gente fazendo uma outra aula aí com R$ 200 mais caro. Então, poxa, sentiu, faz, toma decisão. Para que que você vai esperar para pagar mais caro ou até para perder as vagas? Porque é a última data do ano. Depois, só É o a ano que última vem, data do ano. a E tem gente outro nem sabe. detalhe, um outro detalhe especial. Esse tipo de trabalho eu não abro. Eu não abro esse trabalho de forma muito ostensiva, tanto é que é muito raro você ver alguma coisa da Hiper na internet, né? É uma coisa que eu faço de uma maneira fechada, porque a gente quer pessoas que realmente entenderam e que estão sentindo esse chamado para passar por uma grande transformação. Então, é um evento muito sagrado que a gente cuida com muito carinho e faz com muito cuidado, né? Porque as pessoas ali vão entrar num processo de grande abertura, né? Vão ficar expostas a um campo extraordinário. Então, é exatamente isso, tá? Bom, Bom, eu vou agora. Vamos passar para o segundo QR Code, que é para quem pretende fechar o combo, tá? vamos lá. Então, esse QR Code agora é para quem quer fechar a DNA 1 e a DNA 2. Então, E aí a Maria Esther até perguntou, né? Mas será que é favorável fazer as duas? Aí, professor, comenta um pouquinho para o pessoal. olha, gente, todas as pessoas que fizeram as duas assim na sequência passaram por uma revolução extraordinária. É uma coisa de foro íntimo, você tem que sentir no seu coração se a tua alma quer passar por esse processo, quer fazer esse processo intenso em um final de semana. Se a sua alma disser não, você tem que respeitar isso. Faça a DNA 1. Se a sua alma estiver sinalizando para você para fazer as duas, faça. Lembrando que é uma oportunidade única, porque agora, depois que nós fizermos essas duas turmas, só ano que vem eu vou abrir a vaga para DNA 1 e talvez daqui 6, 8 meses, no ano que vem, a gente abra a DNA 2. Então, não é um evento que acontece sempre, a DNA 2 é um evento mais esporádico. Quem já fez a 1 sabe, estava aguardando a 2, sabe que não é uma coisa que acontece com tanta regularidade, mesmo porque eu tenho a agenda muito cheia, né? Meu tempo ele é bem comprometido, então, opa, deixa eu abrir aqui de novo, caiu aqui. O meu tempo é bem comprometido, então não é sempre que a gente faz a DNA 2 com tanta frequência, tá? De Deixa eu qualquer colocar maneira, aqui. já estou colocando aqui, Ju. Tá. De qualquer maneira, é uma questão que você tem que sentir no teu coração, tá? Todas as pessoas que fizeram o combo, quando teve a oportunidade de fazer o combo, que não é sempre também, geralmente a gente faz espaçado, né? Mas todas que fizeram o combo passaram por grandes transformações, não se arrependeram, foi a melhor coisa que elas fizeram, tá? E assim, gente, é a coisa mais linda. Ontem a gente, não sei se vocês estavam na live ontem,
Ontem também foi assim, um bálsamo de sabedoria, né? O professor estava realmente é, uma potência divina, assim, tão linda. E alguém no chat ali falou: Nossa, milhões de pessoas deveriam estar vendo isso. E é isso, essa sensação que eu tenho, sabe? Eu fico até emocionada, porque até hoje eu não, a minha mente racional, ela não consegue entender tudo aquilo que a gente vivencia ali, que a gente processa. E depois, né, eu atendo muitas pessoas aqui, muitas pessoas relatam, mas tem muitas pessoas que não relatam. E depois a gente fica sabendo, por acaso, como destravou a vida delas, como, sabe, como elas colocaram a própria potência para fora no mundo e começaram a viver, né, de verdade, assim. Então, sabe, se você hoje, né, num mundo que é tão online, né, tantos cursos online, onde a gente fica tão distante, poxa, se dê o presente de estar, você que gosta do professor, de estar com o professor, de estar com a equipe, de viver esse contexto, de estar nesse campo. É um convite para você. E outra coisa, né, Ju? E o que é mais fascinante é você se permitir sair do teu ambiente confortável, sair da sua cidade, viver uma experiência nova. Isso é altamente disruptivo. Você está numa situação completamente não convencional. E, e é por isso que eu passei o vídeo da geriatra. Você vê os arrependimentos das pessoas no final da vida, porque não tomaram decisões. Aí chega lá na frente, puxa, eu me arrependi de não ter feito aquilo. Eu não... Então, assim, o momento é agora. Da gente viver algo novo, tomar uma decisão, fazer uma coisa fora do padrão, né? Por exemplo, a gente esperava uma pandemia, gente. A gente estava naquela crença da vida estável, de repente veio uma pandemia que te restringiu por 2 anos, você ficou ali completamente preso numa situação sem poder fazer nada, né? Coisas simples de poder sentar na padaria e tomar um cappuccino, não podia mais fazer, porque veio uma coisa do nada que a gente não esperava. E aí todo mundo ficou com aquela ânsia, nossa, gente, como era bom aquela vida que a gente poder sair na rua, poder passear, poder ficar na padaria, né? É sobre isso. Então o momento é agora. Ju, caiu aí de novo, né? Não, eu tirei, já tá aqui no chat, já tem umas Tá, pessoas tá que no estão se chat. inscrevendo aqui, Ótimo. Perfeito, gente. então, já tem umas pessoas que estão se inscrevendo, vocês que se inscreveu, seja muito bem-vindo, estaremos juntos, já reservou seu lugar, sem problemas, com calma, É e, isso. e, vo- e você que está pensando aí, já faz isso também, os links estão aí, eu vou colocar no grupo, tá? E é isso, né, professor? É isso. Eu quero aproveitar então agradecer pela boa vontade, pela presença de todos vocês nessa manhã de sábado, né? Vocês poderiam estar passeando no parque e você sentir esse chamado e honrar esse chamado. Então, eu agradeço muito pela presença, porque é sempre muito especial estarmos reunidos em grupo, falando de temas tão pertinentes ao nosso crescimento, né? Enquanto está o povo falando de futebol, falando né, de política, e nós estamos aqui preocupados em relação àquilo que realmente poderá fazer diferença no planeta, né? Que é a possibilidade de nós nos transformarmos através da nossa própria consciência. Então, pessoal, é isso. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, né? E espero ver todos vocês em breve juntos na nossa grande imersão da Hiper, né? Para quem conseguiu se inscrever para agosto, nos vemos em agosto. E para você que vai se inscrever para dezembro, vejo você presencialmente em dezembro, tá? Então é isso, Ju. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Tenham um ótimo final de semana. Obrigado por estarem com a gente. E até já já. E até já já, até breve. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.